Boa tarde a todos, sejam todos bem recebidos aqui, é um enorme prazer tê-los a cada um, todos nós imperfeitos, assim como eu, mas lá no fundo do meu baúzinho eu procuro o melhor de mim para passar a cada um de vocês individualmente, que recebam esse carinho, recebam esse apoio e essa paz que essa casa nos oferece. Estamos fazendo o estudo desse livro da Boa Nova, Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. E hoje é o terceiro capítulo, que ele se refere às primeiras pregações de Jesus. As primeiras pregações de Jesus têm um significado espiritual profundo e universal. Elas são vistas como o início da revelação moral mais elevada que a humanidade já recebeu. As primeiras pregações de Jesus se iniciaram nos anos 30. Depois de estar por alguns dias no deserto da Judéia com João Batista, Jesus dirigiu-se a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Jesus já tinha uma atração própria por sua originalidade, com um olhar profundo e cativante, que se fez notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos. Neste grupo havia um homem chamado Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua acusação, que, se aproximando de Jesus, o desconhecido, perguntou-lhe o que fazia na cidade. Jesus respondeu: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, com toda a sua humildade. Hanã, com ironia, pergunta: o que pensas que isto é reino de Deus? Jesus responde: esse reino é a obra divina no coração dos homens, dizendo isto com toda a sua serenidade. Hanã, às gargalhadas, diz: obra divina? Com que contas levar adiante esta difícil empresa? Quais são os seus seguidores e companheiros? Tens apoios de algum príncipe desconhecido para auxiliar a execução de seus planos? Jesus mansamente responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Hanã ainda diz que só se forem os ignorantes e todos os tolos, e diz: já vistes alguma estátua perfeita moldada com um fragmento de barro? Jesus replicou, com energia serena: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Cinzel, para quem não conhece, é uma ferramentinha onde se moldam as estátuas. Hanã se impressionou com a resposta firme e inteligente e continuou a perguntar: conheces Roma ou Atenas? Jesus diz: conheço o amor e a verdade com toda a convicção. Tens ciências do código da corte provincial e das leis do templo? Jesus responde: sei qual é a vontade de meu Pai que está no céu. Depois disso, o sacerdote Hanã, irritado, dirigiu-lhe um sorriso de profundo desprezo e saiu em direção à Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte, pela manhã, Jesus foi visto a contemplar as maravilhas do santuário. Em seguida, partiu para a Galiléia. Jesus passou por Nazaré, descansou em Canaã e se encontrava nas vizinhanças de Cafarnaum,
como se procurasse com muita atenção algum amigo que o estivesse esperando. Alguns tempos depois, foi para as margens do Tiberíades, dirigindo-se a um grupo de pescadores, como se já os conhecesse. A manhã era radiante, águas transparentes, podia-se sentir o perfume da natureza. Os pescadores, enquanto lidavam com as suas redes, entoavam cânticos de alegria. Jesus aproximou-se quando 2 deles desembarcaram em terra e falou-lhes com alegria: Simão e André, venho da parte de Deus e convido-os a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. André já tinha ouvido falarem a seu respeito, enquanto Simão o contemplava, e ao mesmo tempo os 2 exclamaram respeitosamente: Seja bem-vindo. Jesus falou-lhe do Evangelho, enquanto os outros camponeses do lago observavam-os de longe. A boa vontade deles supriu toda a deficiência do lugar. Jesus, então, perguntou se eles queriam ser seus discípulos. Por um instante, André e Simão ficaram admirados por se sentirem familiarizados, por seus sentimentos serem de total confiança e de amor, vindo de dentro de cada ser, e sem hesitarem, aceitaram o convite de seguir os passos de Jesus. Nesse instante, Jesus os abraçou com intensa ternura. Assim, o mestre, acompanhado de ambos e seguidos de grande grupo de curiosos, seguiram ao centro de Cafarnaum, indo direto e calmamente ao coletório. Jesus avistou um funcionário de nome Levi, culto e conhecido na cidade, e perguntou-lhe o que ele fazia ali. Mesmo surpreso, Levi, porém, seduzido pelo suave magnetismo de Jesus, respondeu: Recolho impostos do povo devidos a Herodes. Jesus pergunta: Queres vir comigo para recolher os bens dos céus? Levi, que mais tarde seria o apóstolo Mateus, respondeu sem mesmo definir tamanha emoção: Estou pronto. A seguir, foram acolhidos na modesta casa de Simão. Jesus fez a primeira exposição de sua consoladora doutrina, esclarecendo que a adesão desejada era da correção. Aí iniciou-se a eterna união dos inseparáveis companheiros. Neste mesmo dia, o mestre faz a primeira pregação da Boa Nova na praça ampla, cercado de verdura e situada naturalmente junto às águas. A natureza conspirava com toda a sua beleza para este momento. Juntou-se uma multidão de pescadores, mulheres aflitas, crianças sujas e abandonadas, todas ansiosos para ouvi-lo. Jesus contempla a multidão e sorri. Todo o povo sofrido teria em mãos o material base para a sua construção eterna e sublime. Por ironia de Amã, o sacerdote, lá do começo, ele aproveitaria o sentimento como mármore precioso e a boa vontade como cinzel divino. Converteria toda a miséria, toda a dor, num cântico de alegria, e, tomado pelas inspirações sagradas de Deus, começou a falar das maravilhosas belezas do seu reino. A partir daí, Jesus começa um chamado claro ao arrependimento,
uma mudança de mente e coração para o primeiro passo para entrar no reino dos céus. Foi uma pregação curta, mas poderosa, um verdadeiro convite à fé em sua mensagem. E aqui nessa casa espírita nós também fazemos esse convite a todos aqui. Esse convite a ouvir a mensagem de Jesus. Esta casa, que chama-se Grupo Apoio Joana de Ângeles, ela tem um diferencial que é o acolhimento, o apoio a quem precisa chegar numa casa, que venha a uma casa espírita, seja pela primeira vez e as consecutivas. Pois um exemplo bem prático. Se você está passando numa estrada, vê alguém com um carro que ele esteja danificado, você não vai chegar para essa pessoa, entregar um manual de instrução e falar, se vira, é o que eu estou fazendo, achando que está fazendo o melhor. Isso seria frustrante para quem está com tanta necessidade de uma ajuda ao longo da caminhada. E eu, assim, associo a cada um de nós como essa pessoa, que estamos numa caminhada, chegamos aqui geralmente, como sempre falo, mais pela dor do que pelo amor, com diversas consequências da nossa vida que nos faz chegar aqui, procurar um socorro, e aqui nós somos verdadeiramente acolhidos. Seja pela dor, primeiramente por Deus, pela espiritualidade da casa, que intui a cada trabalhador, especialmente a Dona Araci, que é uma mãe de todos, é um título assim, bem digno dela. Não tem hora, não tem família que aprenda. A família dela, como ela sempre fala, somos nós, todos aqui que se encontram e que chegam, seja pela primeira vez, que chega por uma única vez, mas que são verdadeiramente acolhidos. E nós, os seus seguidores, que passamos aqui, não estamos na casa somente para cursos, logicamente, um curso, um aprendizado, um evangelho é de suma importância, mas o falar, o ouvir, eu acho que não tem coisa melhor nas situações nossas da vida. E na certeza de que ao sairmos daqui, a gente sai mais fortalecido, não que tudo vai se resolver, porque as coisas se resolvem conforme o nosso merecimento, conforme a nossa vontade. E Deus sabe de cada um, sabe do potencial de cada um de nós para lidarmos com as nossas situações. E o Espiritismo também, ele reconhece Jesus como o Espiritismo reconhece Jesus como o espírito mais elevado que já encarnou na Terra, um modelo e guia para a humanidade. Suas primeiras pregações, como arrependimento, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, são interpretados como chamado para a transformação interior, não apenas moral, mas espiritual. Jesus veio ensinar aos homens a verdadeira lei de Deus e dar-lhes exemplos na prática disso. Arrependimento, mudança de vibração e consciência, e não o castigo nem culpa eterna, mas um primeiro passo para a jornada de evolução espiritual. Arrepender-se significa perceber os próprios erros, buscar a reforma íntima e trabalhar num caminho mais elevado de amor, caridade e perdão. Reino do céu não é um lugar físico, como a gente sempre ouviu falar, com nuvens bem, como se fosse poltronas, onde a gente vai se aconchegar com as asinhas, nada disso. Reinos dos céus, ele é um lugar e um estado nosso de elevação moral e espiritual. Ele começa dentro de cada um com a prática do bem e se expandirá à medida que a humanidade evoluir corretamente. As primeiras pregações de Jesus são atuais e vivas, como vemos até hoje,
Cada palavra dita há não sei quanto tempo atrás, ela se aplica verdadeiramente na nossa vida. Não sei se vocês notaram, quando a gente chega pela primeira vez numa casa espírita, seja quem for o preletor, seja qual for o tema, a gente fica até olhando meio desconfiado. Nossa, será que a espiritualidade contou o que eu estou passando? Parece que a palavra é tão direcionada a nós, que acho que já é tudo tão preparado para nós estarmos aqui e agora, no momento correto, que a palavra cai tão bem aos nossos ouvidos, aos nossos sentimentos, que a gente assim tem essa leve desconfiança, até começa a olhar de lado assim, falei, nossa, será que alguém está sabendo o que eu estou passando, né? Fica até meio constrangido. Mas é isso, é o trabalho divino da espiritualidade, esse Deus que nos ama, esse Jesus que nos acolhe, independente da nossa situação. As primeiras pregações de Jesus são atuais e vivas. O Espiritismo convida a refletir sobre nossa conduta, desenvolver virtudes como caridade, humildade, perdão e amor ao próximo. Entender que a vida continua além da morte e nossas ações definirão o nosso progresso. Este é um capítulo bem curtinho, por isso assim que não vou me estender mais, mas eu acho que é de grande valia a gente ter assim a noção de como tudo começou, de como foi inspirada essas palestras, que até hoje, seja em qualquer religião, são destinados àquele momento, àquele horário, para as pregações das palavras de Jesus. E esse exemplo magnífico dessa primeira parte dele, né, convidando os primeiros apóstolos que se eternizaram, verdadeiros amigos. E vocês podem notar que na passagem dos apóstolos, tudo já conspirava para que fossem eles as pessoas certas para seguir Jesus, que eles não conseguiam, nem eles conseguiam definir esse magnetismo que os atraía tão fortemente. Chegando um desconhecido e você já vibrar, você já entrar em êxtase com as palavras e ter a certeza daquilo que ele estava falando, daquela orientação, daquele jeito de seguir. Então, tudo já, assim acontece conosco. Nós também somos como os verdadeiros discípulos, que somos chamados aqui. Ninguém está aqui agora por acaso. Nada impede. Às vezes, até um dia anterior das nossas preleções, que a gente se põe unido à espiritualidade, confrontando todos os nossos defeitos, todos os nossos pensamentos não corretos, mas nos firmamos assim, pedindo ajuda para que quando estivéssemos aqui, não fôssemos nós, pessoas físicas, que estivéssemos falando a todos, mas fôssemos portadores da palavra bendita do Mestre Jesus. É assim que eu quero que vocês sintam esse acolhimento, sintam essas palavras aos seus ouvidos e quando saírem daqui, saiam na certeza que cada dia podem ser melhores, pela graça de Deus e de Jesus. Agora gostaria de dar um comunicado a vocês, um apelo. Na hora dos passes, tem a cabine, hoje nessa casa abençoada aqui, ampla, conseguimos a casa separada ali dos passes, aquela salinha, que já é preparada pela espiritualidade muito antes de chegarmos aqui. Que vocês permanecessem sentados em suas cadeiras, em silêncio. Silêncio do coração se elevando, porque neste momento, a partir do momento que nos dá na mente a vontade de vir aqui, nós já estamos sendo tratados, já estamos sendo beneficiados com tudo que a espiritualidade da casa e a nossa Joana de Ângeles tem a nos oferecer. Esse momento é um momento de leveza espiritual para vocês. Deixem-se aproveitar desse momento para quando vocês chegarem a casa, na salinha do passe, estarem assim bem conectados com o plano maior. Vocês vão, não que vocês já não estejam recebendo um tratamento, mas vai potencializar a vontade do médico que está ali, do passista, unido à espiritualidade para o bem de cada um.
Muito obrigada a todos. Tenham uma boa tarde.